Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento que teremos agora, Pai, de ler a Tua palavra, de aprender mais do Senhor. E eu peço, Deus, que Teu Espírito Santo possa agir no nosso coração, agir na nossa mente, nos fazendo entender, Pai, a mensagem da Páscoa, Deus, nos fazendo entender qual é o real sentido desse feriado, desse tempo de descanso, desse fim de semana e desse culto, Deus. Nos ajuda, Pai, a ter do Senhor o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um livro do John Piper. Eu trouxe aqui para que, se no final alguém quiser ver, tirar foto ou levar emprestado para ler, sem problema. Esse livro chama Não Jogue Sua Vida Fora. É um livro muito bom, vale muito a pena ler esse livro. E na introdução desse livro, o John Piper conta uma história muito interessante. John Piper é um pastor nos Estados Unidos e ele é pastoreando a sua igreja. E ali perto, nos arredores da comunidade, tinha um senhor que sempre ia na igreja, estava sempre ali por perto, talvez teria ali algum amigo ou algum parente que era membro da igreja. E esse senhor há muitos anos participando dessa igreja, participando dessa comunidade de maneira esporádica. Ia um domingo, faltava outros, ia numa programação, ia em outras. E um dia, John Piper conta que ele estava pregando num culto normal, e ele percebe que esse senhor vem e senta numa das primeiras carteiras, e ele começa a chorar durante o culto. As músicas, a leitura, e ele pregando, e ele começa a chorar, esse senhor. E aí o John Piper, então, quando acaba o culto, ele vai atrás desse senhor para saber o que estava acontecendo, né? Por que ele estava tão emocionado, assim, tão impactado. E aquele senhor conta para ele que ele tinha conhecido Jesus naquele dia. Que naquele culto, naquela palavra, Jesus Cristo tinha se revelado a ele. Só que ele estava chorando de alegria, de emoção, mas também de tristeza. Porque ele vira para o pastor, ele vira para o John Piper e fala: eu joguei a minha vida fora. Eu vivi todos os anos da minha vida como eu quis, eu fiz tudo o que eu quis, o que eu queria eu tive, eu ia para onde eu queria, eu levava a minha vida do jeito que eu achava que deveria levar, e agora, na velhice, eu conheci Jesus, e eu vejo que eu joguei a minha vida fora. Esse texto que a gente leu, com certeza vocês já conheciam esse texto, é um texto muito conhecido, e ele está dentro de uma carta, né, que Paulo escreve para a igreja em Éfeso. E essa carta, todo o livro de Efésios, toda essa carta tem um tema. Se a gente conseguisse resumir tudo que Paulo quer dizer aqui, a gente poderia resumir como o andar digno em Cristo. Ou seja, o que Paulo quer passar para aquela igreja é que a partir do momento que Jesus se revela àquelas pessoas, a partir do momento que eu e você conhecemos a Jesus, isso precisa ter impactos visíveis na nossa vida. Isso precisa influenciar o jeito que eu vivo, o jeito que eu levo a minha vida, o jeito que eu trato as minhas finanças, o jeito que eu sou como marido, como esposa, como filho, o jeito que eu levo o meu trabalho, o jeito que eu levo a minha família. Ou seja, a partir do momento que você conhece a Jesus, que Jesus se revela a você e você entende tudo aquilo, isso precisa impactar a sua vida em todas as áreas. Só que Paulo estava enfrentando um problema, porque essa igreja era composta de judeus convertidos e de gentios convertidos. A Bíblia sempre usa essa expressão gentios para falar de qualquer povo que não era o povo judeu, qualquer raça, qualquer etnia que não era o povo judeu. E isso dava problemas, existiam conflitos nessa igreja. E o que Paulo tenta nos mostrar, principalmente nesses versículos que nós lemos, é que no reino de Deus não existe um melhor que o outro. No reino de Deus não existe uma raça mais importante que a outra. No reino de Deus não existe divisão. Não existe essa coisa dos judeus e dos gentios. Não existe pobres e ricos, homens e mulheres, brancos e negros, adultos e crianças. Todos são nivelados pelo sacrifício de Jesus. Todos nós, eu e você, merecíamos a morte por causa do pecado. Mas Jesus Cristo na cruz, Ele morre essa nossa morte.
E é por isso que não existe divisão no reino de Deus. Paulo vai tentar então passar para nós que Jesus Cristo, que o sacrifício de Jesus nos resgata da morte para nos dar vida. Vamos ler todo mundo junto? Jesus Cristo nos resgata da morte para nos dar vida. E em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 3, acompanha comigo, por favor. A gente vai dividir esse texto de maneira rápida em duas partes, porque Paulo começa falando de quem nós éramos antes de conhecer Jesus, antes do sacrifício de Jesus. Acompanha comigo, por favor, verso 1 até o verso 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É importante a gente recapitular um pouquinho, como é que tudo isso chegou até aqui, né? A gente sabe que Jesus Cristo, que Deus cria o homem sem pecado. Então Adão e Eva foram criados sem pecado, sem defeito, sem mancha. E aí Deus faz um pacto com o homem. Na teologia a gente chama isso de pacto das obras. Ou seja, Deus vira para o homem e fala: vocês vão mostrar que me amam, vocês vão mostrar que nós temos de verdade um relacionamento de amor, de pai e filho, me obedecendo. E vocês vão fazer isso não comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Deus avisa para o homem, porque do dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. A gente sabe como tudo acontece. Adão e Eva desobedecem a Deus, e agora o pecado faz parte da humanidade. O pecado faz parte do nosso DNA. O pecado está dentro de nós. O pecado agora inundou toda a raça humana, de todas as eras da história, de todos os lugares, de todos os continentes. E agora nós temos um problema. Porque o combinado de Deus com o homem, o pacto de Deus com o homem foi quebrado. O contrato que Deus tinha feito com o homem foi rasgado. E agora não existe mais relacionamento entre o homem e Deus. Esse relacionamento foi quebrado. O pecado entrou e quebrou a ligação direta que existia entre Deus e o ser humano. E agora nós temos um problema, porque Deus é santo, Ele não pode se misturar com o pecado. E é aí que Deus então faz um novo pacto, que nós costumamos chamar de pacto da graça. Porque quando dependeu do homem, quando dependeu de nós, nós falhamos. Agora Deus faz algo que não depende mais de nós. Esse pacto da graça não depende do meu esforço, não depende do seu esforço. Esse novo combinado de Deus com o homem agora, não depende de nada que eu faça ou deixe de fazer. Ele depende exclusivamente do sacrifício de Jesus. E nesses 3 versículos aí, gente, Paulo às vezes vai usar algumas expressões complicadas para falar de quem nós éramos antes de conhecer a Jesus. Ele fala, por exemplo, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo está falando de uma morte espiritual, da quebra do relacionamento entre Deus e o homem, fruto da desobediência de Adão, fruto do momento em que o pecado agora entra na nossa história. Então, nós morremos ali, naquele momento. Tem um comentarista que eu não sei quem é, eu tenho essa frase aqui, mas não sei quem é o autor, que diz assim: quando estamos mortos espiritualmente, nós ficamos incapazes de reconhecer e aceitar o sacrifício de Jesus por nós. Nós só temos essa condição depois que Deus regenera e transforma o nosso coração. Mas Paulo também vai usar outras expressões, falando que nós andávamos segundo o curso desse mundo. E essa é uma expressão muito usada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Porque sempre que a Bíblia traz a palavra mundo, a Bíblia está se referindo a um conjunto, a um sistema de pessoas, de um estilo de vida, atitudes e pensamentos que não reconhecem a Deus como Senhor. É por isso que a Bíblia sempre está trazendo essa expressão, as coisas do mundo, não vos amoldeis ao mundo. A Bíblia está simplesmente dizendo que antes de Jesus, antes de conhecer a Jesus, eu e você éramos levados pelo que o mundo dita que é certo, pelo que o mundo dita que é vida, pelo que pessoas que não conhecem a Deus dizem que é viver.
Paulo também diz que nós éramos guiados segundo o príncipe da potestade do ar, e esse é um nome muito grande e comprido para falar simplesmente do diabo. A Bíblia deixa clara, esse mesmo, a Bíblia deixa clara que quem rege todo esse sistema, que quem guia as pessoas e esse ambiente que odeia a Deus é o diabo. E Paulo usa essa expressão príncipe da potestade do ar para nos dar apenas uma referência de um ser espiritual, um ser que não tem carne, não tem corpo. E por fim, nós éramos filhos da desobediência. Todo aquele que não vive para agradar a Deus é filho da desobediência. E é interessante porque no versículo 3, Paulo vem falando assim, olha, vocês aí da igreja de Éfeso, vocês, antes de conhecer a Jesus, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, vocês estavam andando segundo o curso desse mundo, segundo o que o diabo dita, vocês eram filhos da desobediência, e agora, no finzinho desse versículo, Paulo fala, no qual todos nós outrora andávamos. Mais uma vez, Paulo quer trazer para nós que não existe distinção, nem entre Paulo e aqueles irmãos. Não existe distinção entre pastor, missionário, presbíteros, diáconos e membros das igrejas, que são empresários, que são donas de casas, que são estudantes. No reino de Deus, irmãos, todos nós estávamos perdidos em tudo isso aí. E nós éramos, por consequência, filhos da ira de Deus. É por isso que Romanos fala que a consequência do pecado é a morte. Sem Jesus, nós estávamos numa fila indiana em direção à morte eterna. E aí nós entramos no versículo 4, que tem uma das expressões mais lindas da Bíblia. Porque, como é que o versículo 4 começa? Mas Deus. Mas Deus. Gente, essa expressão, ela sempre aparece no lugar de desespero, trazendo alívio. Porque a gente vem vendo que a gente estava morto nos nossos pecados, nós estávamos totalmente perdidos, longe de Deus, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. E aí chega o versículo 4, mas Deus. O homem faz tudo errado, o homem se tornou pecador, o homem quebrou aquele combinado de Deus, ele quebrou esse pacto, mas Deus. Eu e você estamos sempre desagradando a Deus, sempre caindo nos mesmos pecados, tendo as mesmas atitudes erradas, mas Deus. Nós estamos sempre quebrando as nossas promessas, nós estamos machucando quem está na nossa volta, nós estamos sempre tendo atitudes que desagradam a Deus, mas Deus sempre entra na nossa história para quebrar isso. E o versículo 4 é como se Paulo rachasse esse texto no meio, porque ele vem falando de toda a desgraça que o pecado trouxe. E aí ele entra o versículos 4 a 7, que é a segunda e última parte desse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo, por favor. Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pelo fato de Deus ser rico em misericórdia e pelo seu grande amor, Ele nos salvou. E agora nós entramos em quem nós somos em Jesus. Quem nós somos em Jesus. Jesus Cristo morre na cruz, Ele ressuscita no terceiro dia, para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida, para morrer no nosso lugar. Porque o pacto que dependia de nós, nós não conseguimos fazer. A parte que dependia de nós, nós falhamos. E é por isso que Jesus entra no nosso lugar. E é por isso que hoje não existe mais a necessidade de sacrifícios, de querer conquistar essa salvação. Porque eu e você nunca vamos conquistar essa salvação.
Nós podemos dedicar a nossa vida inteira pelo próximo, em ações sociais, trabalhando na igreja, servindo a Deus. Isso nunca vai nos tornar merecedores da salvação. É por isso que hoje, é por isso que esse feriado de Páscoa precisa trazer no nosso coração um sentimento de alegria. Porque ao que cabia a nós tropeçamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele envia Jesus Cristo para pagar o nosso pecado, para nos resgatar da morte, para nos tirar daquela fila que estava indo para o inferno. E eu trouxe algumas rápidas informações, porque existe um significado teológico na morte de Jesus na cruz muito impactante, que muitas vezes a gente não consegue dimensionar. A morte de Jesus na cruz é o evento mais importante da história. Foi o evento que rachou a história no meio, que dividiu os momentos, foi o sacrifício final, foi a obra final de redenção pela nossa vida. E naquela época, a morte de cruz era uma das formas mais humilhantes de se morrer. A cruz tinha um símbolo muito forte no Império Romano. As cidades que eram dominadas pelo Império Romano, todas as cidades tinham um lugar da crucificação. Esse lugar era geralmente um lugar bem visível, para que todo aquele que morasse ali ou que estivesse passando por ali, olhasse para aquelas cruzes ali e soubesse que qualquer um que se rebelasse contra o Império Romano, aquele era o fim. Então a cruz era um sinal do Império Romano. Não se levante contra nós. Não nos desafie, porque esse é o fim. Qualquer um que fosse uma ameaça ao Império, qualquer pessoa que fosse uma ameaça ao poder religioso da época, era crucificada. E a cruz era um símbolo de muita dor, de muita humilhação, de muita exposição. E a cruz, provavelmente naquela época, era diferente do que nós temos hoje, né? Essa cruz como tem aqui na parede. A cruz no Império Romano, pelo menos a grande maioria, era em forma de T. Então a pessoa era amarrada na parte de cima ali, com cordas nos seus braços. E depois os soldados colocavam espetos de metal de aproximadamente 22 centímetros. Esses espetos eram colocados ou na palma das mãos ou no pulso. Mais provavelmente que fosse no pulso, para que a mão não rasgasse e a pessoa talvez demorasse mais ainda para morrer. E outros espetos eram colocados nos pés da pessoa. Alguns no peito do pé assim, e há em outros momentos registros da história que esses espetos também eram colocados na lateral do tornozelo, prendendo aqueles pés de lado. A pessoa então ela é crucificada, ela é colocada ali pendurada, e ela tenta segurar o seu peso, ela tenta resistir, ela tenta lutar contra a gravidade para poder respirar, mas isso com o tempo fica impossível. Porque até chegar aí, foram muitos chicotes, muitos açoites. E aí, o momento em que essa pessoa não consegue mais segurar o seu peso na cruz, que ela solta o peso, os seus órgãos por dentro são todos rasgados no meio, e a pessoa morre asfixiada. É assim a morte de cruz. Gente, para todo aquele que estava morto, Deus, através de Jesus Cristo, nos traz vida. Olha o que esse texto diz, 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Jesus Cristo nos resgata da morte, para nos dar vida. E aí eu queria que você pensasse um pouco. O que isso tudo significa para você? O que todo esse texto, todas as músicas, todos os textos que a gente envia no WhatsApp, vê no Facebook, todos os textos bíblicos, todas as mensagens, o que isso significa para nós de verdade? Será que isso de fato já encontrou lugar no nosso coração? Será que nós já conhecemos esse Jesus? Aquele velhinho que eu contei o exemplo no começo aí da nossa conversa aqui. Aquela história conta o relato de alguém
que conheceu a Jesus, mas que estava profundamente triste por tê-lo conhecido na velhice. Se você quiser ler esse livro, você vai ver alguns relatos dele, dizendo ainda: eu queria ter encontrado esse Jesus quando eu era jovem, porque agora eu não posso mais fazer nada por ele. Eu não tenho mais força suficiente para servir a Deus. Eu não tenho mais força suficiente para tentar ter uma vida que demonstra essa gratidão que eu tenho por Jesus ter me salvado. E muitas vezes nós estamos na igreja há anos e anos, frequentando domingo após domingo, terça após terça, dias e dias, semanas e semanas, anos e anos, tratando isso aqui como um mero ritual religioso. Tratando isso aqui como se isso fosse um clube social de entretenimento. Eu queria que hoje nós pudéssemos pensar: será que nós estamos jogando a nossa vida fora? Ou será que nós já fomos impactados por esse amor de Jesus? Será que um dia você já sentiu Jesus falando com você, e você sentiu o quão miserável você era, e você sentiu o amor de Jesus em morrer por uma pessoa igual a você? Ou será que você está na igreja há anos e anos, sem nunca ter tido um encontro real com Jesus? Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos por um rápido instante. E eu queria que você pudesse pensar um pouco agora. Não perca sua atenção com nada que está acontecendo, não perca sua atenção com o que vai acontecer depois do culto, aonde você vai jantar, com quem você vai encontrar. Concentra agora, nesses rápidos minutos. Talvez você já tenha se esquecido do dia em que Jesus te alcançou. Talvez isso faça tanto tempo que você já perdeu aquela emoção, aquele amor, aquela vontade de conhecer Deus ainda mais. Ou talvez você também esteja em dúvida: será que eu realmente fui alcançado por esse amor, por esse Jesus? Será que eu realmente um dia tive esse encontro maravilhoso, impactante? Ou talvez você sabe que nunca teve esse encontro. Talvez você está aqui essa noite, talvez você já ouviu essa palavra várias vezes, mas você nunca teve esse encontro real com Jesus. E hoje é noite de salvação. Hoje é noite de você conhecer a Deus de verdade. Um Deus que alcançou uma pessoa como eu. Pode fazer isso na sua vida também. Um Deus que resgatou uma pessoa como eu, como vários outros irmãos aqui, pode fazer isso por você essa noite também. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Essa mensagem é muito mais profunda do que a gente entende. Isso é muito mais valioso, Deus, do que o nosso coração consegue compreender. Nos ajuda, Pai, a entender quem nós éramos antes do Senhor morrer por nós. Nos ajuda a entender, Pai, que o nosso destino e o que nós merecíamos era a ira do Senhor, é morte, condenação. Mas o Senhor um dia, por amor, pela Tua graça, o Senhor resolveu nos alcançar. O Senhor resolveu pagar a nossa conta. Não existe mais condenação. Não existe mais inferno para aqueles que creem no Teu nome. Não existe mais morte eterna para aqueles que foram impactados por essa cruz. Deus, nós não precisamos fazer mais nada. O sacrifício foi feito. O que nós temos que fazer agora é viver. Viver um pelo outro. Viver para agradar o Senhor. Viver esperando o dia, Deus, que os céus vão se rasgar e o Senhor vai vir e reinar sobre nós, Deus, num lugar onde não vai haver tristeza, não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver corrupção, não vai haver separação, não vai haver quebra de relacionamentos. Deus, se existem pessoas aqui que ainda não foram impactadas por esse amor, que hoje seja noite de salvação, Deus.
Que hoje seja noite em que pessoas vão encontrar com o Senhor, como um dia o Senhor me encontrou, e como um dia o Senhor encontrou a tantos aqui também, Deus. Que essa Páscoa seja tempo de alegria, porque o Senhor morreu na cruz por nós para nos dar vida. Em nome de Jesus. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai